Olá galera, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e acredito sim que estão bem, né? Estão com o papai, com a mamãe, com a família, né? A gente está passando por esse momento, mas logo estaremos de novo aqui na sala de aula compartilhando as atividades, nos socializando. Façam as atividades em casa, viu? Todas as atividades que forem passadas para vocês, não esqueçam de fazer. Aproveite esse tempo que vocês estão e façam as atividades. Ok? Essa aula de hoje, nós estaremos estudando sobre a pré-história brasileira. Está lá no seu capítulo 3 do livro. Você pode abrir lá na página 40, no capítulo 3. Página 40, capítulo 3. É muito importante que você acompanhe essa aula com o seu livro aí do lado. Isso, pega o livro, abre aí, beleza? Bora lá. Lembra que na aula passada nós tratamos sobre a pré-história, mas de uma forma mundial? Dividindo ela em paleolítico, neolítico e idade dos metais? Sim. Agora nós vamos trazer essa pré-história para a região do Brasil, aqui onde nós vivemos. Essa região que nós estamos aqui, que na época não era visto como Brasil, mas uma grande extensão de terra. Como que foi a pré-história aqui? Quais são os povos que viveram aqui? Né? É isso que nós vamos debater agora. Uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer, muita gente tem curiosidade sobre isso, outras pessoas nunca pararam para pensar. Como os homens chegaram aqui, na região do Brasil, antes de Cabral? Cabral, Pedro Álvares Cabral, né, navegador português, que descobriu o Brasil. Ele descobriu o Brasil, mas quando ele chegou aqui, já tinha gente aqui. Já tinha gente aqui, já tinha uns índios aqui. Como que essas pessoas chegaram aqui? Você já se perguntou? Ué, como é que aqueles índios, aqueles homens estavam lá, sendo que a noção que eles tinham de mundo era só ali a Europa? É isso que nós vamos debater agora, né? Para a gente tratar sobre a chegada do homem na região da América, nós temos que tratar de duas teorias. A primeira é chamada de teoria transoceânica e a outra a teoria de Bering. Porque essas duas teorias é que nos dão um suporte, né, de como foi essa chegada do homem na América. A teoria transoceânica. Eu quero que você preste atenção agora aqui no mapa. Aqui é um planisfério, né? Temos aqui um planisfério, mas eu quero que você enxergue ele como um globo interligado, ok? Aqui é só para a gente dar uma situada. Observa aqui a Oceania e a parte sul aqui da África, essa região, essas polinésias que tem aqui. A teoria transoceânica, ela diz que o homem partiu daqui há mais de 10 mil anos atrás, fizeram pequenas embarcações, né? E nessas embarcações eles conseguiram, ou eles partiram para o leste, chegando aqui, porque quando acaba lá, por isso que eu falei para você observar isso aqui como um globo, a parte de lá interliga com a parte de cá. Eles foram chegando aqui, foram navegando, e é interessante porque eles não tinham uma curiosidade, vamos descobrir uma terra. Não, eles apenas chegavam em um local, quando os recursos naturais daquele local acabavam, eles partiam para outro, eles foram navegando, até que eles entraram aqui por onde hoje é o Chile, a Argentina, atravessaram e chegaram na região do Brasil. Ou eles podem ter vindo por esse lado aqui também, fazendo a mesma coisa, parando em pequenas ilhas, porque nessa época o nível do mar era um pouco baixo, então tinha muitas ilhas ainda. Então eles iam parando, navegando, fazendo embarcações e chegaram no Brasil por aqui. Essa primeira teoria é que nós chamamos de teoria transoceânica, ok? E a segunda teoria, professor? A teoria de Bering. Bering é esse estreito aqui, galera. Ó, observe aqui. Esse estreito que ele é interligado, você vê que acaba aqui a Rússia, que é o continente asiático, e a ponta dele lá, mais uma vez, veja isso como um globo, ok? Acaba bem aqui onde começa a América. Essa pequena faixa de terra que havia na época, porque era congelado, era chamado de Estreito de Bering. Depois da era glacial, esse estreito foi descongelado e hoje é uma grande faixa de mar que liga a Ásia com a América. O que é que os homens faziam na época? Eles subiam por aqui da África, atravessavam toda essa região da Ásia, e lá eles passavam pelo estreito, e eles desciam pela América até chegar no centro do Brasil, e a gente agora vai dar uma olhada nas regiões que ele ficou. Mas
é muito importante. São duas teorias, professor, das navegações e a de Bering, sendo a segunda um pouco mais aceita por historiadores, professores, né? Um pouco mais aceita, mas a primeira também não é descartada, ok? Chegado um homem aqui na América, como que esses homens se desenvolveram? Como que eles moravam? Como é que eles habitavam aqui? Onde que foi encontrado vestígios desse homem? Depois que os homens começaram a ter essa curiosidade, que a América foi descoberta, que o Brasil foi descoberto, o tempo foi passando, no século XVIII, um homem chamado Peter Land, que ele é um paleontólogo, né, dinamarquês, é quase um trava-língua isso aqui, paleontólogo dinamarquês. No século XVIII, lembra que nós estudamos o século, né? O século XIX, no século XIX. No meado do século XIX, 1840, 1850, esse dinamarquês ele veio para a região do Brasil, na região de Lagoa Santa. Ele explorou mais de 200 cavernas ali em Minas Gerais, né? Começou a explorar, a fazer anotações, começou a fazer pesquisas lá naquelas cavernas para estudar um pouco da pré-história aqui nessa região. E ele encontrou vestígios de animais e também vestígios humanos. Ele encontrou, inclusive, uma espécie de tatu, o tatu que nós conhecemos, mas de um tamanho um pouco maior, quase 1 metro, que ele encontrou as ossadas, né? Então ele encontrou, está até no seu livro aí, ele encontrou esse animal, né? Vários animais, mas esse aqui chamou um pouco mais a atenção dele. E ele encontrou também vestígios de pessoas, de um homem, inclusive o crânio de um homem que é chamado do Homem da Lagoa Santa. Ele encontrou um homem que eles acreditavam que seria uma das descobertas sobre comunidades humanas mais antigas aqui, que é o Homem de Lagoa Santa, datado em 12 mil anos antes de Cristo. O tempo passou. Em 1973, a arqueóloga paulista Nied Guidon, ela também, com um grupo de arqueólogos lá da França, eles se juntaram, e ela foi mais na região do Piauí, subindo um pouco, né? O Brasil está aqui, Minas Gerais está aqui, sobe um pouco o Piauí. Porque o Piauí é um sítio arqueológico, hoje, atualmente, muito importante para a nossa história. No Piauí você encontra muitas coisas, Minas também, vários estados, mas o Piauí ele tem uma importância muito legal. Então lá na região de São Raimundo Nonato, no Piauí, ela foi também explorando e eles encontraram mais de 30 mil pinturas rupestres. Olha só que interessante. Pinturas rupestres que você estuda na sua aula de artes, como arte rupestre, né? Foi encontrado. Como nós já falamos, essas pinturas serviam para eles falar sobre sua cultura, sobre o que eles caçavam, como é que eles viviam em comunidade. Eles foram encontrando isso aí. E também eles encontraram vestígios de ocupação humana, um pouco mais antigo do que aquele primeiro, do que o Peter Land encontrou. Olha que aqui é de 33 a 58 mil anos atrás. E até hoje é vista como sinais, o maior sinal de ocupação humana mais antigo, o mais antigo sinal de ocupação humana das Américas são esses aqui, encontrado lá em São Raimundo Nonato, no Piauí. E se é de 33 a 58 mil, então a gente entende que é no período paleolítico, legal? Isso foi em 73. Em 74, né, outro grupo de arqueólogos foram de novo lá na região de Minas Gerais e encontraram a Luzia. É muito importante a gente falar sobre a Luzia. A Luzia foi um crânio, um fóssil humano, mais antigo da América do Sul, encontrado na região de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Eles encontraram um crânio, eles achavam, lembra que nós falamos que eles achavam que o Homem de Lagoa Santa era o mais antigo? Agora eles encontraram a Luzia, que é datado de quase 13 mil anos antes de Cristo. E a Luzia até hoje é visto como o fóssil humano mais antigo das Américas. E um dos mais antigos do mundo, é aqui. Mas por que esse nome de Luzia? Porque eles resolveram dar um nome aleatório para ela. Né? Tinha que dar um nome e deram o nome de Luzia. E eles encontraram, de novo aqui no mapa, que o crânio da Luzia, depois que for reconstituído, o jeito do formato da cabeça, ela podia ter vindo de duas regiões. Da região da África
ou da região da Austrália, que ela parecia muito os aborígenes australianos. Os aborígenes são índios australianos. E ela não se assemelhava muito com os índios que tinham no Brasil. Se você observar os índios que tinham no Brasil, ele tem um cabelo um pouco mais liso, o olho um pouco mais puxado, né? Ele é quase parecido com os homens que atravessaram aqui pelo Estreito de Bering. A única diferença entre o índio e os homens que passaram por aqui, porque o homem lá da Ásia, ele tem a cor da pele um pouco mais branca. Mas se você pegar um índio e um japonês, por exemplo, é quase parecido. Né? É claro que com o passar do tempo, com a miscigenação, existe essa mudança. Mas a Luzia não. A Luzia ela é diferente de tudo. Então eles acreditam que a Luzia tenha vindo dessa região aqui de baixo. Esse crânio estava no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Né? E se você, eu acho que você lembrou, foi passado na televisão que em 2018 houve um grande incêndio lá. Vários artefatos históricos foram queimados, mas milhares mesmo. Foi perdido assim muita coisa rica. Entre eles, parte do crânio da Luzia foi também destruído. Eles estão tentando reconstruir isso aí, mas até agora eles ainda não chegaram no ponto final. Porque como é uma coisa muito sensível, né, tem que ser feito com cuidado. Depois do passar do tempo, esses grupos da Lagoa Santa, do Piauí, esses grupos foram desaparecendo. Eles foram sumindo. E foram surgindo um novo grupo. É o grupo de caçadores e coletores. Então eles acreditam que por aqui foi descendo outra leva migratória, outro fluxo migratório. E esses grupos, quando eles chegavam, ou eles lutavam e vencia aquele grupo que já estavam, ou aquele grupo que já estava naturalmente ia desaparecendo. Sei que foi surgindo esse novo grupo aqui de caçadores e coletores, que eram pessoas que não tinham. Lembra que nós falamos na primeira aula sobre os caçadores e coletores? Está lá naquela parte sobre os paleolíticos. Eles não tinham muita morada fixa, então eles procuravam muito caçar, coletar frutos, então eles não tinham muita morada não. Essa galera aqui, eles desenvolveram alguns artefatos de guerra e de caça. E entre eles se destacam dois grupos de tradição Umbu e de tradição Humaitá. Ok? É o que nós vamos ver agora. Os grupos de caçadores e coletores de tradição Umbu, eles ocupavam as florestas, eles não tinham morada fixa, ficavam um tempo, no centro do Brasil, viu? É muito importante que era no centro do Brasil. Onde é hoje o Brasil, você tenta imaginar o mapa do Brasil, ou você pode, que é no centro do Brasil, descendo para a região sul. Então era ali que eles ficavam. Eles até então não iam para o litoral, eles ficavam mais no centro. Esse grupo de tradição Umbu. Eles viviam em cavernas e eles desenvolveram um instrumento muito conhecido pelos índios atualmente, por nós, que é o arco e a flecha. Para poder caçar, eles começaram a ter uma nova ferramenta de caça. Eles tinham uma espécie de faca, tudo mais. O que eles tinham um pouco mais de moderno era esse arco e flecha. E eles também desenvolveram tipo uma corda com 3 pedras, que eles giravam quando o animal corria, eles conseguiam jogar, prendia na perna do animal, o animal caía e eles iam lá e matavam. O grupo de tradição Umbu. O grupo de tradição, os caçadores e coletores, né? O Maitá, eles ocuparam um pouco mais para baixo, que é a região de São Paulo, do Paraná e do Rio Grande do Sul. E nós percebemos, fazendo alguns estudos, que um grupo não conhecia o outro, porque esse grupo aqui, ele não tinha essas armas, arco e flecha, aquela da bola, eles não tinham. Então eles não conheciam outro grupo, senão eles poderiam até estar copiando aquele tipo de armamento. Então eles tinham um instrumento próprio, que era o bumerangue. Era uma espécie de pedra, igual um bumerangue mesmo, né, que eles fizeram, e eles caçavam com aquilo. Quando o animal corria, eles jogavam para poder atingir o animal, para o animal cair ferido, e depois eles iam lá e finalizavam. Então eles não tinham arco e flecha. E eles já viviam um pouco mais perto dos rios. Os sambaquis não eram um povo, viu, galera? Vai confundir com... Os sambaquis eram um tipo de morada, né? Eles não eram um povo com alguma tradição, não. Sambaquis eram um tipo de morada que os caçadores e coletores, né, foram mais para a região litorânea do Brasil,
mais perto do mar, mais perto das praias. E eles começaram a pegar essas conchinhas que nós, às vezes, vamos na praia e a gente encontra, aquelas conchas que tem uma ostra. Como eles consumiam muitos frutos do mar, eles pegavam aquelas conchas e iam jogando, iam juntando e juntavam muito. Eles começaram a fazer uma espécie de terraplanagem. Vamos aqui aterrar isso aqui para a gente construir as nossas moradas em cima disso aí, para quando o nível do mar vier, não derrubar nossas casas. Então esses grupos de caçadores e coletores, eles eram desses que fizeram o sambaquis, eles diferenciavam desses outros dois grupos em que esses eram nômades. Lembra que nós falamos de nômades, de não ter morada fixa? Também naquela aula, não tinha morada fixa. Ficava um tempo numa caverna, acabava os recursos, mudava. Já o pessoal aqui do sambaquis não. Eles começaram a ser sedentários. Porque eles moravam perto de rios, moravam perto de mar. Então eles tinham frutos do mar, tinham peixes, tinham água. Então eles tinham uma casa, então eles não tinham por que mais ficar mudando. Esse grupo aqui, ele pegou ali da faixa do Espírito Santo, descendo até o Rio Grande do Sul, a faixa litorânea mesmo, aqui do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, e desenvolveram esse tipo de morada. Mais uma vez, os sambaquis, eles não eram um grupo de caçadores e coletores, não. Eles eram um tipo de morada. Não vamos confundir isso aí, ok? Acompanhando o seu livro didático, na página 45, olha aqui embaixo, né, você tem uma visão um pouco mais clara sobre essa travessia do Estreito de Bering. Você vê que a seta passa pela Ásia e desce pela América. E também, na página 49, tem um texto, todinho ele, sobre os sambaquis. Ok, galera? A atividade que nós vamos propor agora, ela está na sua página 44 do seu livro. Isso. Essa página aqui, questão 1 e 2, leia os textos anteriores e façam essa atividade. E na página 50 também do livro didático, que é um texto sobre o sambaquis. Você vai aqui na página 50 e vai responder esse texto aqui sobre os sambaquis. Esses slides que nós estamos passando aqui, nós vamos disponibilizar junto com o material que vai lá para o Classroom, viu? Quando vocês tiverem acesso a essa aula, esse slide já vai, quando essa aula estiver disponibilizada lá com a atividade, esse slide dessa aula agora já vai estar disponibilizado lá. Galera, então, um grande resumo. A pré-história do Brasil, baseada em duas teorias, da transoceânica e a teoria do Estreito de Bering. Eles se estabeleceram ali no centro do Brasil, né? Foi encontrado alguns vestígios no século XIX por Peter Land, aqui em Minas Gerais, e depois, em 73, foi encontrado mais sítios arqueológicos no Piauí, e depois, em 74, foi encontrada a Luzia, e eles começaram a explorar, e hoje tem vários sítios arqueológicos espalhados pelo Brasil. Mas esses que nós destacamos são os principais, beleza? Espero que vocês tenham aproveitado. Façam as atividades, não esqueçam de fazer as atividades. Na dúvida, pode voltar esse slide quantas vezes vocês quiserem essa aula, para não ficar com dúvida, ok? No final aqui, a gente quer deixar para vocês... Pode passar aqui? Mais uma vez, essa frase que eu sempre deixo, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fique tranquilo com a família, fique tranquilo em casa, que tudo vai dar certo para todo mundo. Um abraço, galera. Até a próxima.